Vamos fazer uma oração então, meus irmãos? A paz do Senhor a todos os amigos e irmãos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por essa rica oportunidade de compartilhar a Tua palavra, esse ensino. Eu peço a Tua orientação, o Teu auxílio, que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos direcionando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ter uma aula com o tema Lar Cristão. Nós vamos falar, de acordo com a palavra de Deus, qual é a referência bíblica de uma casa de crente. Como é que funciona, como é que uma mulher deve se portar, um homem deve se portar, como se relaciona pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Família, tá? Então, Efésios, normalmente essa aula em alguns momentos é engraçada, depois o pessoal não gosta muito e acha que eu estou dando indireta e estou dando direta, e é assim segue a vida. Outro dia, eu mandei um áudio para vocês no grupo, né? Uma pessoa deu um testemunho que estava ouvindo a aula e deu um testemunho muito legal, né? Ao mesmo tempo, eu já ouvi pessoas falando que eu dei indireta no vídeo, que eu posto na internet, no YouTube, para o mundo inteiro. Mas tudo bem, a palavra de Deus, ela dá algumas diretas para a gente. Bom, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que vocês têm a Cristo. Versículo 22. Esposa, obedeça a seu marido, como você obedece a Jesus. Porque o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo seu marido. Então nós vamos começar uma parte delicada, né, da palavra de Deus, a submissão, sujeição das mulheres em relação ao seu marido. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou primeiro alguém do sexo masculino, um homem. Ele não chamou o homem de nada. No hebraico, a palavra homem, macho, é vish. 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 Quando ele criou a mulher, fêmea é visha. Homem é vish e mulher é vishá. Quando ele criou os dois, ele olhou e aí ele chamou de Adam. Nós chamamos o homem de Adão, mas Adam é humanidade. Adam não é o nome do primeiro homem. Adam é o nome da humanidade. Quando Deus ia falar com o casal, ele chamava de Adam. Adam, humanidade, vem cá. Então Deus criou homem e mulher, Adam. Adam significa humanidade. Adão é o primeiro da nossa espécie. A Bíblia chama Jesus de último Adão. O último Adão. Por que o último Adão? Porque é o último que nasce com aquela forma. Lembra que eu falei da forma? Que a forma se corrompeu e tal. Então, quando Deus cria o ser humano, o Adão, Ele diz, eu vou criar a minha imagem e a minha semelhança. Vai ser semelhante a mim. Quando Adão e Eva pecaram, ambos pecaram. Quando os dois pecaram, a partir desse instante, eles deixam de ser parecidos com Deus. Só que os descendentes deles são parecidos com eles e não mais com Deus. Eu me pareço muito com meu pai e me pareço muito com a minha mãe. A forma que a gente tem de referencial para ser gente, a gente aprende muito em casa. Tem coisas na nossa adolescência e infância que a gente vê e que a gente já começa a ter um conceito e fala, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, eu não quero ser dessa forma, eu não quero fazer dessa forma, eu nunca vou ser como meu pai. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente faz esse voto e aí chega na fase adulta e a gente está falando igualzinho nosso pai, igualzinho nossa mãe. Hoje foi ponto facultativo aqui em Baté, então não teve aula, as crianças ficaram em casa. E hoje eu estava vendo isso.
porque tinha uma coisa que minha mãe fazia, o jeito que ela falava comigo, eu não gostava. E aí hoje eu estava corrigindo as crianças exatamente igual a minha mãe. Aí eu falei, meu Deus, eu não queria corrigir meus filhos igual a minha mãe me corrigia. O referencial que nós temos de pessoa, de gente, são pessoas pecadoras também. E aí a gente aprende o pecado desde muito cedo. A gente olha para os nossos filhos e a gente acha que os nossos filhos são uns anjinhos, e não são. Nossos filhos são pecadorzinhos, não são anjinhos. Já nascem com uma tendência, com uma inclinação. Não precisa ensinar nenhuma criança a mentir. Eles aprendem sozinhos. Eles aprendem. E eles vão começar a mentir rapidamente. Pequenininho, eles já vão começar a fazer, por causa da natureza. O que eu acho legal dessa história? Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o primeiro da humanidade, o homem, quando Deus criou o macho, ele olhou e ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira. Foi um problema aí? Ele errou. Far-lhe-ei uma adjutora. Quando ele cria, ele faz Adão ter um sono profundo, retira da costela de Adão, ele retira uma parte da costela e ele faz a mulher. A mulher foi a segunda a ser criada, e aí até o pessoal brinca, né, que primeiro faz o rascunho e depois faz a obra de arte, né? Não sei se é mais ou menos assim, mas pelo que parece a mulher tem realmente alguns atributos que o homem não possui. A mulher é um ser mais emocional, mais coração, o homem age de forma diferente da mulher. Deus percebeu que não era bom o homem estar sozinho, então ele fez a mulher. E o homem ficou super feliz. Ele olhou para a mulher e falou, é osso do meu osso, carne da minha carne. Depois do pecado chamou ela de Eva, mas os dois eram Adão, era a humanidade. E ele ficou muito feliz com o fato de Deus ter criado uma companheira. Quando eu leio um texto igual a esse, a Bíblia diz que a mulher deve submeter-se ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Então, no relacionamento conjugal, cada um tem função. O homem tem uma função e a mulher tem outra função. Quando um entra na função do outro, normalmente gera conflito. Hoje nós vamos falar sobre escolas de família, como as famílias se comportam. Muitas delas não se portam de acordo com o padrão bíblico. E isso gera diversos conflitos. Porque o homem tem uma função no lar e a mulher tem uma função. Existe muito preconceito quando a gente fala e muita falta de entendimento. Quando eu digo a mulher deve estar submissa, e quando o texto diz a mulher deve estar submissa, se vocês olharem no dicionário e buscar a raiz da palavra, submissa é estar sob a mesma missão. As pessoas acham que o marido vai mandar na mulher. De madrugada, levanta lá e faz um bolo para mim, de madrugada. Coitado de quem for solteiro, que acha que vai fazer um negócio desse. Normalmente, o que vai acontecer? A mulher vai deitar primeiro e o homem vai ficar se preparando para deitar. Na cabeça dele, ele já sabe que ela vai pedir alguma coisa. Mas o que ela vai fazer? Ela vai esperar o homem se deitar, aí ela vai falar assim, pega um copo de água para mim. Aí, lá em casa é assim? E vocês vão ouvir muito essa frase hoje, lá em casa é assim. Então aí o marido vai, levanta, pega um copo de água, quando dá o copo de água, muitas vezes o marido, não sei porquê, coloca só meio copo de água, às vezes vem tomando, aí quando entrega a mulher fala, mas você só trouxe meio copo de água? Aí volta, pega mais um copo de água, agora pega o remédio que eu esqueci, pega não sei o que, levanta, vai ver a criança, vai ver não sei o que, esqueci a roupa estendida, e é assim. Você fechou o portão? Você viu que vocês já foram lembrando de várias coisas. Então, a mulher ocupa uma função importante no lar, e ser submissa é estar sob a mesma missão. Olha, existe uma coisa na teologia que a gente estuda que se chama tipologia bíblica.
Deus fez Adão cair num sono profundo, tocou em sua costela e fez para ele uma companheira. Quando Jesus está sendo morto na cruz, sendo crucificado, um soldado enfia uma lança na costela dele. O que sai da costela dele? Água e sangue. Água e sangue. Ele diz que o corpo dele e o sangue dele é o testemunho da nova aliança. Da mesma forma que Adão caiu num sono profundo e Deus tocou na costela de Adão para fazer uma companheira, quando Jesus está sendo morto na cruz, Deus permite que alguém toque na costela de Jesus, porque vai ser feito a partir disso, dessa nova aliança, vai ser feita a sua companheira. Quem é a companheira de Jesus? A igreja. Aí Paulo diz aos Efésios, da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, a esposa deve submeter-se ao seu marido. Aí, provavelmente no coração, eu tenho mulher em casa, tenho mulher, tenho sogra, tenho mãe, então quando eu falo esse texto aqui, o que acontece dentro do coração das mulheres? Nasce uma revolução, e aí elas começam a fazer um grito de guerra, mulheres unidas, jamais serão vencidas, e aí elas não querem nem ouvir um texto assim. As mulheres que se submetem aos seus maridos, devem ser tratadas, a partir do versículo 25, preste atenção, a orientação é para o marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Pode responder. Nós estamos terminando o discipulado e vocês ainda estão com a mesma mania de não responder. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo. Então o marido tem que amar a esposa, tem que estar disponível até a morte. Eu morro pela minha esposa, eu morro. Então essa é a orientação bíblica. Ame a sua esposa. Então a gente acha que lendo o texto, e aí as mulheres têm que ficar de cabeça baixa, obedecendo aquele marido rude. Não é nada disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja. A mulher foi feita da costela porque é para estar ao lado. Ela não foi feita da sola do pé de Adão, para o Adão pisar. Nem foi feita do couro cabeludo para estar acima do homem. Foi feito da costela, do lado, para estar ao lado, submetidos à mesma missão, juntos, unidos, carne da minha carne, osso do meu osso. É difícil de conseguir compreender a Trindade? É difícil. 3 pessoas que é um Deus, então o casamento é 2 pessoas e um só, um só. Deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher e ambos tornarão apenas um. Se tornarão um. A esposa deve estar submetida à mesma missão do marido, sujeita, e o marido deve amar sua esposa. Por que vocês acham que Paulo falou que o marido deve amar? Por que ele não falou para a esposa amar? Porque normalmente a esposa já ama. Normalmente a esposa ama e normalmente a esposa quer de alguma forma expressar o amor. O marido normalmente pode até amar, mas nem sempre ele sabe expressar. E aí nós vamos falar sobre isso. O amor do marido deve ser igual Cristo ama a igreja. Ele se entrega, entende? Ele morre pela igreja. E aí esse deve ser o amor do marido. Versículo 26, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita. Olha que bonito. Sem manchas, sem rugas ou qualquer outros defeitos. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem deve amar sua esposa assim como ama seu próprio corpo. Deve tratar muito bem a sua esposa. Sabe? Tratar com muito carinho,
O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Uma só pessoa. É por isso que não deve haver segredos entre marido e mulher. Não deve haver. Eu não tenho acesso ao celular do meu marido. Eu não tenho a senha do celular da minha esposa. Esquisito. Bem esquisito. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Você vê como ele bate? Ele fica batendo, sabe? Marido, ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Naturalmente, as mulheres são dotadas de muitas emoções, e as conversas com as mulheres é embebecido de muita emoção, e os homens não costumam ser assim. Então a Bíblia está todo o tempo incentivando, ame a sua esposa, diga para ela tem que saber, ela tem que perceber, ela tem que sentir, ela tem que ver que você ama. Então ame, e aí ame de novo. E esposa, respeite seu marido. Respeite o seu marido. Existem diferenças entre as famílias. Bom, vamos concluir o texto. Capítulo 6 vai falar dos filhos. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e a sua mãe, porque isso é certo. Filhos, obedeçam seus pais, porque isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe, e este é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Obedeçam seus pais. Filhos, obedeçam seus pais. Meu pai é ruim, meu pai não é muito bom. Respeite seu pai e sua mãe, respeite, porque é o primeiro mandamento com promessa. Se você tem um relacionamento ruim com seus pais, trate de consertar isso, porque só faz mal para os filhos. Faz muito mal para os filhos. Tentar, de alguma forma, consertar coisas do passado, tentando se vingar ou descontar, isso pode trazer uma dor muito grande para os filhos. Versículo 4: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Não irritem seus filhos. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e com os ensinamentos cristãos. Pais, não irritem seus filhos. Como que um pai e uma mãe pode irritar um filho? Mandando ele fazer qualquer coisa? Pode falar vocês que são só filhos aqui. Todo mundo que é filho. Não quer falar? Ficou com vergonha? Os pais podem irritar os filhos primeiro. Hipocrisia. Sabe aquele negócio, faço o que eu mando e não faço o que eu faço? Com o filho não cola. Não dá certo. Os filhos são uma esponjinha, um espelho, eles estão olhando para você todo o tempo. Você fala assim, faz isso. Sabe quando ele vai fazer? O dia que ele vê você fazendo. Aí ele vai fazer. João capítulo 5, versículo 19. Não precisa abrir, estou só citando. Jesus diz assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. É forte, né? Quem está falando é Jesus. Jesus está falando. Jesus. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. O seu filho vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V de você. É um Xerox. Ele vai falar igual a você, ele vai se comportar igual a você. Você gosta de ler? Ele vai ler. Você gosta de comer muito? Ele vai comer muito. Você pratica esportes? Ele vai gostar. Ai, meu filho, nossa, que besta, meu filho veio do jeitinho que eu queria, ele gosta das mesmas coisas que eu. Não, ele foi condicionado. Ele aprendeu.
Ele é igual a você porque ele aprendeu, ele tem referências. Ele é parecido com você porque você é a referência de ser gente para ele. Então o que pode irritar um filho? Hipocrisia. Segunda coisa que pode irritar um filho: injustiça. Injustiça irrita muitos filhos, principalmente quando tem irmãos. E um irmão de alguma forma é privilegiado em detrimento do outro. Injustiça irrita os filhos, certo? Deus está falando? Eles não querem falar. Está um olhando para o outro, rindo. O que está acontecendo, meu Deus? Bom, como que as famílias costumam se comportar hoje em dia? Existem famílias que eu chamo de matriarcal. Como que é a família matriarcal? A mulher é dominante. A mulher fala primeiro, por último. A mulher grita. A mulher manda, desmanda. O pastor Cláudio Duarte fala muito sobre família. E ele fala dessa família matriarcal, ele chama de a família da hiena. Como é que é a hiena no mundo animal? A hiena, a fêmea, tanto é que o nome é da fêmea. A hiena fêmea, ela provoca os machos. Os machos são os bananas. Elas que caçam, elas são maiores que os machos. Elas são tudo, entende? Elas dominam. Então existem famílias famílias que é da hiena. Como que é a família da hiena? É matriarcal. A mulher é dominante, a mulher faz negócios, a mulher é empreendedora, a mulher fala primeiro, fala por último, fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Normalmente, ela é forte, dinâmica, ela grita muitas vezes e normalmente ela agride muito a masculinidade do homem. Por quê? Porque ela é masculinizada. Normalmente, nas famílias matriarcais, as meninas têm alguns problemas com a figura paterna, com os homens. É comum isso acontecer. E elas se tornam masculinizadas. Elas tomam uma posição que normalmente era responsabilidade do homem. E as mulheres ficam assim. Normalmente o macho dessa casa, dessa família, se torna pacífico. Pacífico e passivo. Ele não toma frente, ele não fala. Você já viu um casal? Vem a mulher, vem um homem, aí tem alguma coisa que está irritando o casal. Aí a mulher fala assim, ela vem, não sei o que, fala homem. Aí o homem faz assim, e a mulher, e o homem, fala você, fala. E aí o homem vai tentar falar e a mulher fala. Então as mulheres matriarcal, hienas. Aí existe o oposto. Como que é o oposto? É a família do lobo, do macho alfa. Sabe, lobo é o macho alfa. Como é essa família? O homem toma todas as decisões. Muitas vezes esse homem nem respeita muito a mulher. Eu já vi gente homem fazer negócio na casa, vender a casa, comprar a casa. Aí chega em casa, juntando as coisas, a mulher, o que está fazendo? Eu vendi a casa. A mulher nem sabe, comprou um carro, fez isso, fez aquilo. Por quê? Porque nesse caso é uma família de lobos. O macho é extremamente dominante. O que costuma acontecer? Na família ali da hiena, gera filhotinhos, descendentes. Qual é a referência de uma fêmea nessa casa? A mãe é dominante. A mãe fala primeiro, a mãe toma decisões. Vai lá, marido, faz tal coisa, vai. E a mãe grita, a mãe fala. Os descendentes são o quê? A fêmea na casa da hiena, na casa matriarcal é o quê? Ela é dominante. Ela se torna dominante. Se ela encontrar um macho hiena, provavelmente vai dar certo. Provavelmente. Por quê? Porque ele aprendeu a ser passivo e ele aprendeu que na casa a mulher toma frente, toma decisões. Então ele sai da tutela da mãe, ele deixa a mãe, que a mãe é dominante. Quando ele deixa a mãe, ele vai para a tutela da esposa e a esposa se comporta semelhante à mãe dele. Então aí, nesse cenário, está combinando. Qual que é o problema? Muitas vezes que os opostos se atraem.
A filha da hiena se interessa pelo filho do lobo. Aí chega, acabou de casar, chega no sábado de manhã, a esposa olha, amor, você vai aonde? Ele nem comunicou ela. Ele acha que nem precisa dar satisfação. Onde você vai? Eu vou jogar futebol com meus amigos. Você não vai não? Vou. Você não vai? Eu vou sim. É lógico que eu vou. Não, você não vai. Hoje é a última vez que você vai. E você vai avisar seus amigos que hoje é a última vez. Se é um filho de uma hiena, o que ele faz? Chora, fica triste. Aí ele chega para os amigos, ó pessoal, agora eu casei, então eu estou comunicando vocês que eu não vou vir jogar mais futebol. E o filho do lobo, o que vocês acham? Ele bate de frente com a filha da hiena. O que ele fala? Você está pensando que eu sou o banana do seu pai, que a sua mãe manda nele? O que você está falando do meu pai? Terceira Guerra Mundial. É isso que acontece. Os filhos da hiena geram descendentes e os filhos dos lobos também. Agora, e se um filho de uma hiena, que é passivo, se casar com uma filha de um lobo? O que vocês acham que acontece? A filha do lobo está acostumada ao pai resolver tudo. O pai resolve tudo, o pai troca a lâmpada, não precisa falar nada. Aí a filha do lobo fala assim, amor, a porta eu acho que está caindo em cima de alguém aí, está caindo a porta. Aí ele, é verdade, está caindo mesmo. E ela já estava acostumada ao pai dela já ter resolvido o problema. Aí, e agora? Como é que vai ser? Aí o marido, eu nem estou passando mais por essa porta, eu passo pela porta da cozinha agora. Porque ele está habituado a quem resolve as coisas é a mãe dele. Então, isso são culturas de família. Eu não estou falando qual é certo e errado. O que está certo e errado é o que a Bíblia diz. Mas como é que funciona? Como que é a realidade das famílias? A realidade é essa. Mas, Everson, eu sou uma hiena. O que eu devo fazer? Você deve entender, e orar, e mudar, e pedir o fruto do Espírito. Porque você deve falar calmamente com o seu marido. Mansamente com o seu marido. Não agressivamente. Everson, mas eu sou um macho alfa, eu sou lobo. Da meia-noite eu uivo. Então, você tem que tratar muito bem sua esposa. Tratá-la muito bem. Qual é a principal razão de divórcio no Brasil? Qual que vocês acham? Finanças é o segundo. Problema financeiro é a segunda maior causa de divórcio. Incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero. Sabe o que significa isso? É filho de lobo casando com filho de hiena. É isso aí. Entendeu? Nós somos criados numa cultura. Você é criado numa cultura. Na minha casa, meu pai não fica sem camisa. Não fica. Eu não lembro de ter visto meu pai sem camisa na minha casa. Aí, primeira vez que eu fui pedir a Amanda em namoro, eu cheguei, o meu sogro estava sem camisa. Meu sogro estava sem camisa. Aí eu pedi a Amanda em namoro, o meu sogro sem camisa. Loucura, né? Famílias diferentes, escolas diferentes. Quando você escolhe um parceiro romântico para você se casar, essa é a segunda maior escolha da vida. A primeira é escolher Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a primeira, mais importante. A segunda, porque a primeira vai definir aonde você vai passar a eternidade. Se você escolher Jesus nessa vida, você vai passar a eternidade ao lado dele. A segunda maior escolha é quem você vai passar até o fim dos seus dias, ou até que a morte separe, com qual pessoa que você vai passar. Quando você vai no supermercado escolher uma fruta, e aí você quer comprar fruta para a semana, você não vai no supermercado todos os dias. E aí você quer comer maçã hoje, você vai optar pelas maçãs mais maduras. Você vai comer maçã daqui 3 dias, de vez. E as mais verdes, você deixa para comer no fim de semana, não é assim que funciona? Se você vai comprar um automóvel, normalmente você pergunta quantos quilômetros faz com 1 litro, se tem airbag, quanto custa a revisão, quanto custa a troca do pneu. Você faz um monte de perguntas, você dirige o carro, você faz um test drive, você experimenta, você quer saber de tudo do carro, do celular, do automóvel, de tudo, da casa, quer ver a casa, quer saber a pintura, quer saber isso, tudo a gente pesquisa, a gente quer saber.
Aí quando se diz respeito ao parceiro romântico, o que a gente faz? Me apaixonei por ela, por ele, estou apaixonado. Mas essa pessoa tem todos os atributos que você gostaria que tivesse? Não sei, estou apaixonado por essa pessoa. Aí se casa, aí o pau quebra. Por quê? Porque essa pessoa começa a se mostrar quem ela é, o jeito dela, como é o comportamento dela. Ela foi criada numa escola. Para mim, se eu vou comer, eu gosto de sentar na mesa. Eu gosto de sentar na mesa para comer, eu gosto que as pessoas sentem na mesa. A Amanda gosta de sentar na frente da TV. Porque ela fazia assim na casa dela, entendeu? E aí, muitas coisas nós levamos como ofensa, mas é a escola de como ela foi criada, como a esposa foi criada, como o marido foi criado. Existem coisas que as pessoas falam que a gente considera um absurdo. Eu nunca vi meu pai falando um palavrão na minha vida. Nunca vi na minha vida inteira, nunca vi. Eu já vi pessoas que chamam de palavrão o cachorro, de forma carinhosa. O seu palavrão, no diminutivo, sabe? Desgraçadinho, vem cá. Chama o cachorro de palavrão. Aí uma família que nunca falou palavrão, eu vejo isso, eu vou, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Entende? O meu pai sempre ajudou nas tarefas domésticas. Eu sempre vi meu pai ajudando nas tarefas domésticas. Ele é super organizado. Ele vai juntar a roupa. Tem homem que, tipo assim, para pôr a roupa, para lavar, ele dobra. É organizado. Tem outros que não, é outra escola, outro mundo. Ele tira e do jeito que ele tirou, ele chuta assim, ó, onde caiu, caiu. Entendeu? Por quê? Porque é escola. Aí vem uma moça que o pai dela é super organizado. Aí ela vem, os opostos se atraem, é uma lei da física. Aí ela casa com quem? Com o mais malucão, cabelo despenteado, malucão. Nossa, eu tô apaixonada por esse cara, que cara sensacional. Primeira coisa que ele faz é jogar a cueca em cima da televisão. Aí ela, que isso? Que é isso, meu Deus? Outro dia eu vi uma mulher falando assim, gente, como que o homem é diferente da mulher, né? Porque a gente foi passar um fim de semana na casa dos meus pais, dos pais dela. E aí eu fui escovar os dentes, eu trouxe a escova, mas não trouxe pasta, não tinha pasta de dente. Aí eu falei, eita, vou ter que deitar sem escovar os dentes. E aí ela deitou, ela escutou o marido. Aí ela pensou, achou a pasta de dente. Aí ela levantou, você achou pasta de dente? E ele aqui, não. E você está escovando os dentes com o quê? Com esse sabonete líquido que estava aqui. Resolve. Aí o que acontece? Na hora que ela contou, eu falei, mas eu escovaria os dentes com sabonete líquido normal, né? Aí eu mostrei para Amanda, quem que põe sabonete líquido na boca? Sabonete é de lavar as mãos. Aí eu pensando, mas normal, tipo, se não tem pasta de dente, vai com sabonete líquido mesmo, né? A gente dá um jeito, a gente resolve. A cabeça do homem é completamente diferente da cabeça da mulher, são mundos completamente diferentes. Foi Deus que planejou assim. Foi Deus que planejou. Se você acha inconveniente, é só você se casar com uma pessoa do mesmo sexo, que aí ainda vai ter muito mais conflitos ainda. O homem pensa com a cabeça de homem, a mulher pensa com a cabeça da mulher. Como é que funciona uma cabeça do homem? A cabeça do homem é organizada. Todas as coisas estão divididas em pastas, em arquivos, em caixas. Se você quer falar com um homem, você chega para ele e fala, eu preciso falar com você. Ok, ele vai olhar, vai te dar atenção. O que você quer falar? Eu quero falar sobre a torneira que está pingando. Você poderia gentilmente resolver isso para mim? Daqui 4 meses? O que normalmente acontece? A cabeça da mulher não tem compartimentos, não tem caixas, não é um estoque cheio de caixas dividida em assuntos. É um emaranhado de fios, tudo desencapado. Tudo está ligado a tudo, conectado a tudo.
Então, na cabeça dela, ela já vai formulando. Vocês viram que eu falei? Ela já falou, daqui 4 meses vai estar consertado. Então, já tem essa convicção. Quando ela vai falar com o marido, o que ela fala? Como você não está vendo aquela pia lá que está pingando lá não sei quantos dias, gastando água, você está gastando dinheiro, nós já estamos com problema financeiro. Na cabeça dele, peraí, nós estamos falando de uma pia pingando que foi por um problema financeiro, que é uma conta de água, ele nem sabe de que... Lá na minha casa, meu pai consertava tudo, não sei o quê, porque minha mãe... Não... E ele, meu Deus, cadê a caixa da sogra? Eu nem sabia que tinha caixa da sogra. A mulher se comporta muito diferente do homem. O homem deixa tudo organizado. Tem uma coisa na cabeça do homem que as mulheres não entendem nunca. O que é? É um compartimento que a gente chama de caixa do nada. O que tem dentro dessa caixa? Absolutamente nada. Nada. Quando o homem chega do trabalho, ele ama ficar dentro dessa caixa. Quando ele fica sentado na frente da TV, trocando os canais assim, ó, o que você está vendo? Nada. Eu não estou vendo nada. E é verdade, ele não está vendo nada. E quando ele fica no Instagram fazendo assim, ó, ou no TikTok, sei lá que rede social, fazendo assim, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo nada. Aí, o que acontece? A mulher chega e a mulher se incomoda com aquilo. Porque na cabeça dela não existe o nada. Sempre existem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, embaranhada, entrelaçada, embebecida de emoção. Aí o homem fala assim, o que você está fazendo? Nada. Você quer ver uma coisa que irrita? É a mulher está passando um pano varrendo e o homem está sentado no sofá. Meu Deus, isso daí é uma ofensa do tamanho do mundo. Por quê? Porque na cabeça da mulher não existe o homem não fazer nada. Você quer ver outro lugar que o homem gosta de entrar na caixa do nada? Dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu estou ali assim, trocando marcha e tal. Aí a Amanda, você quer? Entendeu? Nossa, aí para ela é a morte. Quer morrer. Só que eu estou na caixa do nada. O que você está pensando? Em nada. Estou pensando em nada. A mulher fala, não existe caixa do nada, não existe. Não, na cabeça da mulher não existe. Só que na do homem, gente, isso é sensacional. Você desliga, você desativa, você descansa. Normalmente, chegar do trabalho, normalmente o homem gosta de ficar uns 30 minutos na caixa do nada. Às vezes ele tira o sapato ali do lado ali e fica ali assim. Parece que renova as energias, daqui a pouco ele volta bem. Só que aí o que acontece? A mulher não suporta ver isso. Ela não admite. Aí ela começa, a torneira está pingando, o cachorro está doente, tem que levar o cachorro no veterinário, tem que comprar ração lá no Ever, na avenida lá, e aí tem que fazer não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer... Parece que o homem chegou na ouvidoria da prefeitura. E o homem não está conseguindo ouvir, ele não está ouvindo, não está entendendo. Então qual que é a adaptação que tem que ser feita? A mulher, o que você está sentindo ou pensando? Eu preciso desenhar para o meu marido? Precisa, você precisa, porque o seu marido não pensa com a sua cabeça, ele pensa com a cabeça dele. Aí, entre as mulheres, elas conversam entre elas. Então, eu olhei para ele, e aí eu fiz, aí as amigas estão, você fez, entendi, e os homens estão olhando, quê? O que significa O que significa isso? Na cabeça, a cabeça do homem funciona completamente diferente da cabeça da mulher. Aí, Deus planejou que um homem vai deixar o pai e a mãe e vai se casar com a mulher. Só que são culturas familiares muito diferentes, muito divergentes. Tem gente que, tá sujo ali, o que ele faz? Ele limpa. De que forma? Ele joga ali para debaixo ali do armário. Experimenta fazer isso às vezes na frente de uma mulher que costuma limpar a casa para você ver. Morreu, é uma vassourada nas costas e acabou o mundo. Você já viu a piada já o cara que foi morto porque ele entrou com o pé sujo, a mulher estava passando pano? Já ouviram isso aí? Já ou não? A mulher estava passando pano na casa, aí ela matou o cara. Aí chamaram a polícia porque ela matou o marido. A polícia chegou, o delegado ligou, vocês entraram aí? Não, nós estamos esperando o chão secar para poder entrar. Que nós não tivemos coragem de entrar ainda porque ela está terminando de limpar. E às vezes é assim mesmo.
Mulheres que têm esse senso de limpeza, essa necessidade de limpeza, meu Deus, se sujar, você vai arrumar um problema grande. Quais são os outros tipos de família diferentes? Existem famílias que são dispersivas. Como são as famílias dispersivas? As famílias dispersivas, as pessoas vivem separadas. Depois que casa, principalmente, a mãe nem sabe da vida do filho. Não sabe, só sabe quando acontece. Então o filho chega com o carro novo, mãe, troquei de carro. Que bom, filho. E esse, não, é mais econômico, é bom. Os dispersivos costumam falar menos, não contam segredos do coração. Em contrapartida, existem os aglutinados. Como são os aglutinados? Todo mundo sabe de todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. É tudo misturado. Os aglutinados não recebem visita. Quando alguém vem visitar, para na porta ali, aí o dispersivo chega, pois não? Pode ser a mãe dele. Pois não, mãe? Que aconteceu alguma coisa? Não, filho, vim aqui te ver. Mas você não avisou. Você não avisou que ia vir. Mas, filho, mas eu sou sua mãe. Mãe tem que avisar. Eu sou dispersivo, minha esposa é dispersiva. Qual que é a questão às vezes? O dispersivo casa com a aglutinada. Ele não é de se tocar. A casa do dispersivo tem 4 cadeiras só na mesa. Vai comer, refeição pequenininha assim, 2 torradinhas, comeu, vai dormir. O sono é regulado, certinho. Como é que é do aglutinado? O dispersivo casa com a aglutinada. Aí ele levanta no domingo de manhã, primeiro domingo do casamento, ele levanta. Quando ele abre a porta da sala da casa dele, para uma perua na frente da casa dele assim. Abre a porta, desce aquele monte de criança tudo ranhenta, gritando, soltando bomba, soltando cachorro. Ele fala, que é isso, meu Deus? Família dispersiva, família aglutinada. Tem um filme, se chama Up, Altas Aventuras. Já viram esse filme? Vocês já viram que no casamento... Você chora nesse filme? Vocês já viram que no casamento a família da moça fica comemorando e soltando fogos, e eles são divertidos, eles são engraçados. Não, a família dele é dispersiva, ele é sério, centrado, quieto. Tanto é que ter uma criança com ele é um paradigma para ele, né? Para ela não, ela quer ter filhos, lembra? Ela queria muito ter filhos, queria ter criança. Ela é aglutinada. O aglutinado sabe da vida do outro, sabe? A mãe de um cuida do filho do outro, sabe? E eles são juntos, tudo acontece junto. O dispersivo é separado. Essas são as culturas de família. Aí o que acontece? Um dispersivo casa com um aglutinado, e aí pode gerar muito problema. A família aglutinada, imagina a moça aglutinada se relacionando com a sogra que é dispersiva. O que vocês acham que ela vai sentir? Sua mãe não gosta de mim. Sua mãe não gosta de mim. Por que não? Porque ela não me abraça, porque ela não penteia meu cabelo. Aí, quem é o dispersivo fala, como é que é? Abraçar você, pentear seu cabelo? Não, gente. Só que aí a família dos aglutinados é igual ao macaco, senta tudo assim, em fileirinha, e um tirando o piolho do outro, e falando da vida do outro, e fofocando, e todo mundo junto. Todo mundo junto, esse é o aglutinado. Então, aprenda a enxergar as diferenças. Não é que te odeia, ela só se comporta de forma diferente. Entende? Não está ofendendo você. Porque o aglutinado, ele chega na casa do outro, ele tira o sapato, ele deita no sofá, ele abre a geladeira. Entendeu? É assim, esse é o aglutinado e tem o dispersivo. Outra realidade que a gente enxerga nas famílias, que normalmente acaba gerando muito conflito, é justamente a questão da incompatibilidade de gênero. Existem 4 gêneros diferentes. Gêneros. Primeiro, sanguíneo. Isso diz respeito ao temperamento, ao comportamento humano. São 4 temperamentos diferentes. Sanguíneo. Como é que o sanguíneo se comporta? Normalmente ele é comunicativo, ele é animado, ele é sociável, ele é entusiasmado, ele é otimista. O sanguíneo tudo vai dar certo. Você chega para o sanguíneo, viu? Vamos para a praia? Vamos. Quando? Vamos hoje? Vamos. Vamos hoje? Vamos. Sanguíneo.
O sanguíneo é a alegria do churrasco. O sanguíneo é a alegria do churrasco. Ele é divertido, ele é engraçado, sabe? É bom estar com essas pessoas. Eles são alegres, felizes. Esses são os sanguíneos. Normalmente, eles tendem a ser emocionalmente expressivos. Se eu falar algo engraçado, o sanguíneo... Se eu falar algo triste, ele chora, porque o sanguíneo é expressivo emocionalmente e ele gosta de estar com pessoas. Ele odeia ficar sozinho. Não existe para o sanguíneo ficar sozinho. Ele gosta de estar com pessoas. Além do sanguíneo, existe o colérico. O colérico normalmente se torna líder, é uma pessoa decidida, é uma pessoa determinada, é muito ativo, é uma pessoa que tem muitos objetivos, normalmente se torna dominante na família, nos negócios, na vizinhança, se torna dominante e tende a querer resultados e tende a querer o controle. Colérico. Vem de cólera mesmo, de ficar nervoso, de ficar irado. Os coléricos se iram com facilidade. Terceiro tipo de temperamento, melancólico. O melancólico é muito analítico. Ele é sensível, ele é detalhista, ele é perfeccionista, ele é muito reservado, ele é profundo nos sentimentos e ele costuma ser muito responsável. O fleumático é o quarto e último tipo de temperamento. O fleumático é calmo. É difícil você tirar um fleumático do sério, muito difícil. O fleumático é pacífico. O fleumático é paciente, é equilibrado, é confiável, ele evita conflitos e ele prefere ambientes estáveis. Ele não gosta de barulho, de briga, de confusão. O fleumático é assim. Quais são os defeitos do sanguíneo? Quais são os defeitos do sanguíneo? O sanguíneo pode falar demais, pode ser superficial, indisciplinado, pode ser instável emocionalmente, ele esquece com facilidade compromissos, tende à procrastinação, sabe? Vou deixar para fazer amanhã, vou deixar para fazer depois. Então, o sanguíneo tende a procrastinar e ele busca a aprovação das outras pessoas constantemente. Todo o tempo ele quer ver se as pessoas estão aprovando o comportamento dele. O colérico tende a ser autoritário, tende a ser impaciente, explosivo, intolerante a erros alheios, não consegue admitir uma pessoa errar perto dela, pode ter o orgulho muito elevado, pode se tornar agressivo nas palavras e tem dificuldade em pedir perdão. Melancólico. Vocês viram que vocês ficam toda hora assim, toda hora voltando para alguém. O melancólico, ele pode se tornar muito crítico, tanto de si mesmo como das outras pessoas. Ele pode se tornar perfeccionista com excesso, ele tem a tendência ao pessimismo, ele é introspectivo demais às vezes, ele é sensível demais a ofensas, chora com facilidade e ele pode guardar rancor. Os outros têm mais dificuldade de guardar rancor e o melancólico guarda muito rancor. Fleumático é indeciso, pode se tornar acomodado, resistente a mudanças, pode ser passivo demais, evita confrontos, pode ser omisso, se omite nos relacionamentos e falta muita iniciativa para o fleumático. Bom, você talvez esteja ouvindo isso, aí você fala assim, nossa, mas parece que eu tenho mais de um aí. É mais ou menos assim, é muito difícil definir uma pessoa, exatamente o perfil de quem ela é, só com um dos temperamentos. No site que vocês fizeram o teste de dons, vocês podem fazer o teste de temperamentos, descobrir qual é o temperamento de vocês. Lá vocês vão ver que vai dar um percentual. Então, vão ter 2 temperamentos que normalmente são dominantes e outros que são mais escondidos. Qual temperamento vocês acham que eu tenho? Me conhecendo assim superficialmente. É o quê? Hã? Fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Eu sou colérico.
Eu sou colérico sanguíneo. Colérico. Então, o colérico que tipo, posso mirar facilmente. Normalmente se torna líder. É esquisito, né? Então, ó, o colérico, líder, decidido, determinado, ativo, pode ser dominante, tende a querer resultados e controle. Sanguíneo, é muito comunicativo, é animado, é sociável. Eu chego em algum ambiente e eu gosto já de ir falando com as pessoas. A Amanda fica impressionada, porque a Amanda tem o traço melancólico fleumático. Ela é completamente o oposto a mim. Completamente o oposto. No caso da Amanda, ela é mais dispersiva. Ela não gosta muito, ela se relaciona bem, mas ela é mais dispersiva. Eu sou mais aglutinado. Eu gosto de festa, eu gosto de churrasco. Não parece? Mas eu gosto. E aí, eu quero que vocês façam o teste de temperamentos. E aí, da mesma forma que vocês mandaram dos dons lá, mandam lá pra gente ver também se combina, se tá certo, tá? Bom... eu não lembro, Samuel, faz um tempo já que eu fiz, eu não lembro exatamente quantas perguntas são. Não, vai fazer sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tratamento com os filhos, vamos ler Juízes capítulo 17? Juízes... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 17. Pessoal, é o seguinte: Juízes é um livro que revela a maldade do povo de Israel. Se você quer ler um livro cheio de tristeza e cheio de história maluca, é só ler Juízes. Capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Havia um homem chamado Mica. Por alguma razão, não sei explicar porquê, mas traduziram o nome desse homem como Mica. Não sei. Normalmente nomes nem costumam ser traduzidos, né? Na maior parte dos casos, existe tradução de nome, né? José, José, Josué, né? Então, Pedro é Pierre, Pietro, né? Tiago, por exemplo, vocês sabiam que é James em inglês? Tiago. Tem uma Bíblia que se chama a versão King James, é o rei Tiago. Em inglês, Tiago é James. Doideira, né? Em hebraico é Iago. Tiago, que a gente chama de Tiago, é Iago, e em inglês é James. Bom, o Mica, por alguma razão, traduziram o nome dele como Mica. Mas o nome dele é Micayahu. Micayahu. O Yahu, eles tiraram, não sei porquê, ninguém sabe porquê. Algumas Bíblias está assim embaixo, assim tá, o Mica é Micayahu. O significado do nome é: este é semelhante a Deus. Imagina uma mãe que põe o nome de um filho, este é semelhante a Deus. O que vocês acham do relacionamento dessa mãe com esse filho? Provavelmente essa mãe idolatra esse filho. Coloca o filho num patamar que não pertence a um ser humano. Ela coloca esse menino como se fosse um Deus. Escuta esse barulho aqui, Antônio, olha só. Versículo 2. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Roubaram 1.100 peças de prata dessa mãe do Mica. E aí o filho falou: lembra quando roubaram que a senhora estava amaldiçoando o ladrão? Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo, fui eu que roubei. O Micayahu roubou a mãe dele. Chegou na mãe e falou assim: então mãe, você está amaldiçoando o ladrão, mas o ladrão sou eu, mãe. Fui eu que te roubei. Ele assume: fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Lindo. Que o Senhor te abençoe, meu filhinho lindo. Você é sensacional. Roubou a mamãe. Versículo 3.
Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, eu vou dar essa prata como oferta ao Senhor. Essa prata que você roubou, que agora eu estou falando, bendito seja meu filho, você está me devolvendo, para não cair a maldição sobre você, porque eu amaldiçoei o ladrão. Para não ficar a maldição sobre você, eu vou entregar essa prata como oferta a Deus. Vamos seguir o texto. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheada a prata. Por isso eu devolvo agora essa prata a você. Dorme com esse barulho aqui, ó. Ela vai entregar o dinheiro como oferta a Deus, mas é para construir um ídolo e é para ficar com o dinheiro com o filho. O filho roubou a mãe. O filho roubou a mãe. Aí a mãe chega: bendito seja meu filho. Tem pai e mãe que não consegue ver defeito no filho. Não consegue enxergar. Não consegue. E isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque a partir disso você pode construir um ídolo. É idolatria. Tem pais e mães que idolatram filhos. Quando eu era criança, os diáconos na igreja puxavam a orelha das crianças. Puxava lá na assembleia? Você não lembra? Não? Puxava. É que você é mais nova aqui. Eu puxava ou não puxava? Puxava. Peteleco, puxava. Eu nunca aconteceu, porque minha mãe, meu Deus do céu, era uma rigidez com a gente ficava do ladinho dela ali com medo, apavorado. Mas os diáconos puxavam a orelha das crianças. Eu fico imaginando se isso acontece nos dias atuais com uma mãe igual essa daqui. Puxar a orelha do seu filho. Mas o que o meu filho estava fazendo? Então, ele estava imitando um exorcista na escada ali, ó, subindo a escada de costas assim. Não faça isso, meu filho é um anjo. Meu filho é um amorzinho. A mãe do Mica, bendito seja meu filho. Tem mãe, tem pai que nunca vê defeito no filho, nunca corrige o filho. O seu filho precisa ser corrigido, disciplinado. Ele precisa ser educado. Vocês lembram semana passada que eu falei? Inculcarás essa mensagem no coração dos seus filhos, na mente dos seus filhos. Então, os filhos devem ser corrigidos em amor. Colocar o filho numa prateleira que não... Muito cuidado com isso. Versículo 4. Mas o filho, Mica, tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou aos ourives, que são artesãos. Ele fez um ídolo de madeira e folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. No fim das contas, fez o ídolo. Fizeram o ídolo com aquele dinheiro. Mica fez uma capela. Ele fez uma igreja no quintal da casa dele. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos filhos dele para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Um rapaz estava passando, e aí vai seguir no texto. Muito cuidado em não corrigir o seu filho, muito cuidado. Muito cuidado como você cria seus filhos. A Bíblia diz que a correção em amor deve acontecer. Essa mãe não corrige seu filho. Quando uma mãe coloca o filho numa prateleira que não é para o filho estar, normalmente ele tem problemas de relacionamento com a esposa. Não consegue se relacionar bem com a esposa. Por quê? Porque a mãe deu um lugar para ele que não existe. O lugar de Deus. E nenhum ser humano pode estar no lugar de Deus. Nenhum ser humano. Como as famílias modernas se comportam? A forma que Deus planejou é que um homem deixaria seu pai e sua mãe e se casaria com a sua mulher. Ambos se tornariam uma só carne e aí ambos constituiriam família, teriam seus filhos. Bom, primeira coisa que pode acontecer, uma mulher pode perder seu marido e ela tem filhos e aí um homem pode se casar com ela. Outra coisa que é uma realidade dos dias atuais é a taxa de divórcio. E as pessoas divorciadas se casam, na maioria dos casos. Eu não estou analisando biblicamente, eu estou falando como acontece, como é.
Da mesma forma que quando eu falei de famílias matriarcais e famílias do macho alfa, eu não estou falando o que a Bíblia diz, eu estou falando como é a realidade. Bom, isso pode se tornar um problema se não houver na família maturidade. Porque hoje muitas famílias é assim, é o meu filho, seu filho e nosso filho. Tem o filho da mulher, o filho do homem e o filho do casal. E aí, essa é uma realidade de muitos casais hoje em dia. Muitas vezes, a palavra padrasto e madrasta é muito mal vista. É mal vista por quê? Porque a realidade do passado é que houveram muitos padrastos e madrastas muito ruins, principalmente com o filho do outro. Existem realidades de, por exemplo, da criança ser criada pela madrasta e o pai também morrer. Minha avó foi esse caso. O pai morreu a mãe morreu muito cedo, o pai se casou e aí o pai morreu também. E aí fica sozinha com a madrasta. E aí essa é a história de muitas pessoas. Tem muita dificuldade. Então aí o que acontece? Bom, eu posso me casar com uma mulher viúva? Um homem pode se casar com uma mulher viúva? Pode, sem problema nenhum, né? A questão do divórcio eu não vou tratar hoje aqui, mas existem muitos casos que os homens podem se casar com mulheres divorciadas, né? Mas não vou ter tempo de tratar aqui. E aí o que acontece? Alguns homens conseguem lidar bem com o filho da companheira dele, ele vai tratar como se é filho dele. Alguns não conseguem conviver com isso. Que momento que deve ser visto isso? Antes de se casar. Antes de se casar. Gente, eu estou desde o começo tentando mostrar que casamento é uma escolha muito séria. E você não é obrigado a casar, tá? Não é obrigado. Paulo diz que é um dom. O celibato, como ele, ficar solteiro é um dom. Mas ele diz, olha, se você se abrasar e você não conseguir, é melhor que você se case. Se case, tenha sua companheira, tenha mulher, tenha seu companheiro. Mas quem conseguir, quem quiser, é um dom ficar solteiro, ok? Quando você vai se casar, você tem que analisar. Tem uma parábola na Bíblia que Jesus fala assim, quando um homem vai construir uma casa, antes de começar a construção, sabe o que ele faz? Ele faz uma conta, para ver se o dinheiro que ele tem, se vai conseguir terminar o telhado, ou se ele vai parar no meio. Ele planeja. Então tem coisas na nossa vida que a gente toma decisão com uma facilidade, e tem coisas que precisam de muito planejamento. Casamento, por exemplo, é uma coisa que precisa de muito planejamento. Quais são os atributos que você gostaria que o seu cônjuge tivesse? Eu tenho coisa. Você quer ver uma coisa que eu não gostava? Até hoje eu não gosto? Mulher que fala com som nasal. Não tem umas mulheres que falam assim? Nossa, meu Deus, eu não me casaria com uma mulher que fala assim, não casaria. Aí você fala, mas qual que é o problema disso? Eu não sei, eu não gosto. O pastor Cláudio Duarte fala, eu não gosto de mulher que assovia. Aí por quê? Porque eu não gosto. Aí ele falou para a mulher dele, você sabe assoviar? A mulher falou, não. Aí ele falou, eu já me apaixonei. É outra coisa, como ele conviveu em muitos lares que os genros tinham problema com a sogra, ele falou, como é que está sua mãe? Minha mãe morreu. Ele falou, é com essa mesmo que eu vou casar. Não tinha sogra e ela não sabia assoviar. Então, quando você vai escolher o parceiro romântico, você vai fazer uma lista das coisas que você gosta muito e que é prioridade para você. E isso tem que estar claro na época do namoro. Porque às vezes as pessoas não aproveitam essa época para conhecer bem a pessoa. As pessoas querem conhecer o parceiro romântico numa área que não precisa. Não precisa, não é para ter intimidade sexual na época do namoro. Isso é um atributo do casamento. O que os casais fazem? Inverte o jogo. Eles querem ter intimidade sexual no namoro e aí não conhece muito bem o cônjuge. Conhece uma parte que não precisa ter conhecimento. Porque, não vai rolar, não vai dar certo. Vai rolar, vai dar certo. Se você ama a pessoa, se os seus hormônios mexem por causa da pessoa, então vai dar certo no casamento. Mas as pessoas invertem o jogo, aí não conseguem enxergar os defeitos, aí quando casa, nossa, como ele mudou. Não, ele é a mesma pessoa.
Ele é exato, é você que não conseguiu enxergar. Você que está... Não tem o ditado que o amor é cego? Você quer que eu te fale? Ele é cego, surdo e burro. Ele é tudo isso aí. E aí a paixão, e sabe? Quando briga, na época do namoro, quando briga, o namorado vai, monta na bicicletinha dele e vai embora para casa. Entendeu? Vai embora. Aí quando casa, o que vai acontecer? Brigou e o que vai acontecer? Vai deitar os dois na mesma cama. E ainda o marido ainda vai soltar uns gases ainda. Na mesma cama. Ai, credo. Tá entendendo? Essa é a realidade. O que é muito importante? Você tem que ver o que é muito importante. Como eu disse, quando você vai comprar um automóvel, as pessoas veem todos os detalhes. Quem compra cavalo, quem vê cavalo, quer ver o dente, quer ver a ferradura, quer ver se já teve um ferimento. Quem quer o pai, quem quer a avó do cavalo. Não, o cavalo, tá vendo? Até ofendeu o cavalo perto de um cônjuge. E as pessoas valorizam tanto outras coisas, outros atributos, e na hora de ver o parceiro romântico não faz avaliação. Na nossa igreja a gente tem um curso que se chama Romance à Maneira de Deus. É um curso dado para pessoas solteiras para ensinar a escolher o parceiro romântico. Esse curso é muito bom. Eu escolhi me casar com a Amanda nesse curso aí. Eu não gostava nem um pouquinho da Amanda, nem um pouquinho. Não gostava. Eu achava ela metida, ela também não gostava nada de mim. Quando eu fiz os atributos, acho que acabou a bateria, graças a Deus. Por isso que eu estou falando. Então, quando eu fiz os atributos, meu pai olhou para mim, porque o curso tenta aproximar o coração dos pais aos filhos. Na antiguidade, os pais escolhiam o cônjuge dos filhos por uma série de fatores. E aí hoje, por exemplo, eu gostaria de influenciar nas escolhas dos meus filhos, porque eu consigo olhar assim e essa aqui vai dar certo, essa aqui não vai dar certo não, essa aqui vai dar certo, mas eu estou fazendo juízo? Não, eu estou olhando e eu sei muito bem o que é melhor para o meu filho, sei muito bem, vocês também sabem, nem adianta fazer julgamento de mim, vocês também sabem exatamente o que é bom para o filho e o que não é bom. Isso aqui não é bom não, isso não vai dar certo. Bom, no curso eu coloquei, primeiro atributo, tem que ser temente a Deus. E aí a Amanda atendia. Segundo atributo, eu falei assim, pai, eu acho que eu tenho ministério, eu acho que eu tenho algum chamado. E assim, mesmo que eu não me tornar um pastor, mas tipo assim, eu quero exercer isso. Então minha esposa tem que conviver com isso, porque não é muito fácil. Eu deixo a minha esposa de quarta, de sexta, de quinta, de sábado. Sábado ela ficou no Cojar e eu vim. E eu vim para pregar em Ribeirão Bonito. Entendeu? Então, não são todas as esposas que convivem com isso. Tem muitos casais que o menino tem chamado, mas aí ele se